Olá pessoal, bem-vindos a mais uma videoaula de AutoCAD. Nessa videoaula eu vou explicar para vocês como se utiliza e como se cria blocos, ou blocks em inglês. Vou dar uma introdução primeiro do que significa blocos e vou dar uns exemplos também para vocês entenderem bem direitinho. O que acontece? No AutoCAD, muitas vezes a gente precisa fazer um desenho um pouco mais detalhado. Por exemplo, deixei pronto para vocês já esse desenho. Por mais que ele não tenha muito significado para nós agora, é um desenho muito complexo de se fazer, bem difícil mesmo, e que você pode precisar disso em um desenho seu. Você pode querer colocar esse desenho lá para ilustrar alguma coisa, deixar o seu desenho mais completo. No entanto, ele não é essencial e vai te tomar muito tempo para ser feito. Então, quando você tem esse tipo de situação, de objetos muito detalhados, você pode buscar na internet o desenho pronto. Aí você vai procurar em bibliotecas de blocos. Então vou colocar lá bloco de pessoas sentadas, blocos de pessoas em pé, bloco de homem, bloco de cadeira, bloco de carro. E na internet tem uma série de bibliotecas já prontas com esses blocos, já pré-desenhados. Algumas são pagas, outras são grátis. E muitas vezes demora um pouco para você achar exatamente o que você quer, mas é bem comum de encontrar. E você também pode criar sua própria biblioteca. Você sabe que vai usar, por exemplo, esse desenho muitas outras vezes, então você cria um bloco, cria esse objeto, deixa ele salvo, só num desenho só para ele, e sempre que você precisar, você pode adicionar ele no seu desenho, aplicar um fator de escala, editar ele quando for necessário. Então percebam que o bloco ele é uma coletânea ali de objetos transformados em um único objeto. Então se eu clicar nesse desenho, ele é uma coisa só. Mesmo sabendo que aqui tem várias linhas, tem vários círculos, retângulos e formatos diferentes, diversos objetos, quando eu clico, ele é uma coisa só. Por quê? Eu criei um bloco com ele. E a partir de agora eu posso salvá-lo e utilizar ele em quantos desenhos eu quiser. Então, vou mostrar para vocês primeiro que esse aqui já foi criado como sendo um bloco. Então, por exemplo, se eu quiser editar ele, eu tenho que selecionar esse bloco e vir aqui, olha, onde eu estou indicando com o mouse. Block Editor, na barra de ferramentas. Eu acho que com o botão direito também é possível, olha, editar bloco. Então quando eu clico, vai abrir uma página nova, saiu um pouco ali do desenho, e eu posso editar ele. Então eu posso criar linhas, eu posso aumentar a escala, diminuir, colocar cores, fazer o que eu quiser com esse desenho, e depois clicar aqui nessa parte verde de fechar o editor de blocos, e aí eu posso salvar o que foi feito. A diferença do bloco é que se eu alterar esse único desenho e ele for usado no meu outro desenho original várias vezes, eu vou modificar todos ao mesmo tempo. Isso é uma grande vantagem. Então eu posso editar, por exemplo, a cor do cabelo e essa edição vai ficar salva para todos os outros lugares que eu utilizei esse mesmo desenho. Então vou salvar aqui, eu vou fechar e não vou salvar as modificações porque eu não modifiquei nada nele na verdade. Então esse é um bloco. Vou dar um exemplo de utilização de bloco para vocês. Os blocos, pessoal, eles podem ser criados como blocos também, mas você pode utilizar qualquer desenho como bloco. Imagine a seguinte situação. Eu quero adicionar um notebook nessa mesa. Esse desenho de um quarto, a gente utilizou ele na aula de layers. Então eu vou desligar aqui alguns layers, eu vou deixar só alguns aqui que sejam essenciais para esse desenho. Deixa eu apagar aqui alguns layers. Esse aqui também. Beleza, só ficou a alvenaria e os móveis. Imagine que para esse desenho ficar mais ilustrativo, eu quero colocar um notebook em cima dessa mesa, por algum motivo. Eu quero um notebook bem desenhado e não quero desenhar. Eu sei que eu já tinha baixado um bloco disso anteriormente. Então eu vou vir aqui na ferramenta de inserir bloco. Até tem essas ferramentas também, pessoal. Se você digitar na linha de comando, tem uma série de comandos relacionados a bloco, a inserir bloco, a criar, a editar. Mas nesse caso, como é um comando que a gente usa relativamente pouco, eu prefiro clicar aqui mesmo em inserir. Você vai aparecer aqui, olha, blocos recentes ou blocos de outros desenhos. Então eu vou clicar em blocos de outros desenhos, já foram salvos. Vou navegar pelas pastas aqui até encontrar o meu bloco. E eu quero um bloco de notebook. Notebook superior, então eu já sei mais ou menos o que eu estou querendo. Então, abri aqui o meu bloco. Vou escolher aqui o fator de escala. Geralmente a rotação dele também eu posso escolher e tal, um ângulo de rotação. Mas eu prefiro, nesse caso aqui, adicionar e depois fazer essas modificações.
certo? Porque nem sempre você conhece tão bem assim o bloco em relação à proporção dele com o seu desenho. Então já vou fechar aqui, o bloco foi adicionado. Percebam que ele já está até ali com uma dimensão razoável. Então, deixa eu selecionar ele aqui para vocês verem. Qualquer parte dele que eu selecione, seleciona todos os objetos. Se eu achar que ele tem um pedaço que não me interessa, eu posso editar ele ou posso também explodi-lo. Então, eu vou fazer um rotate nele, para ele ficar numa posição que eu quero. Vou rodar ele aqui menos 90 graus. E aí está o meu notebook na minha mesa. Lembrando que se eu quiser editá-lo, eu posso vir aqui, ó, Block Editor, e editá-lo de várias formas, né? Ou colocar cores, aumentar o tamanho, aumentar o fator de escala e assim por diante. Então, para isso que serve o bloco, principalmente para você utilizar desenhos mais complexos e que você não quer desenhar, você já tem eles prontos de alguma forma. Então, como que eu faria para criar um bloco, pessoal? Então, para criar um bloco, eu separei aqui esse bloco. É uma bateria de 12 volts, não é um bloco, não é um desenho muito complexo, eu preferi fazer uma coisa mais simples, porque o conceito por trás é o mesmo, só muda aqui o que eu vou usar um desenho bem mais simples mesmo. Então, como que eu faço? Eu posso ou não selecionar os objetos primeiro, no caso aqui eu não vou selecionar, e vou clicar nessa opção, Create Block. Então, o comando mesmo é Block. Vai abrir uma caixa de diálogo, onde eu vou criar o meu bloco. Meu bloco vai chamar bateria. Bateria. Tá aqui, ponto base. Por onde que eu vou pegar o meu bloco na hora de colocar ele na tela? Então eu vou colocar aqui, olha, Pick Point, que é o que eu mais gosto de fazer. E vou clicar por aqui. Então sempre que eu vou colocar esse bloco na tela, ele vai ser colocado por esse ponto como referência. Qual a unidade do meu bloco? Vou colocar aqui, suponhamos que seja centímetros. Não me preocupei com isso na hora de desenhar, mas vamos supor que seja centímetros a minha unidade. Porque isso é importante porque o dia que eu colocar ele no desenho de milímetros, eu sei que eu tenho que multiplicar ele por 10 para ele ficar no tamanho real dele. Quais objetos que eu quero selecionar, que eu quero colocar no meu bloco, que vão fazer parte do bloco? Vou clicar aqui, selecionar objetos, vou selecionar todos e Enter. Já apareceu aqui uma pré-visualização do meu bloco. Nessa parte da direita, eu sugiro que vocês deixem aqui no Allow Exploding, que é a única opção que realmente importa para nós no momento, que é permitir que esse bloco seja explodido. Se alguém achar que ele não está de acordo com o que ele deseja, ele pode explodir o bloco e editar da forma que ele achar melhor. Então, descrição. Posso adicionar uma descrição para o meu bloco. Bateria de chumbo ácido, que é o tipo da bateria, de 12 volts. Então, está prontinho meu bloco. Salvei. Percebam agora que o meu bloco ele é uma coisa só. Eu não mostrei para vocês antes, mas isso aqui era um texto com um quadrado, um retângulo, 2 quadrados e os escrito aqui mais e menos. Então, virou tudo uma coisa só. Agora eu posso utilizar dele quantas vezes eu quiser. Notem que se eu criar um desenho novo, vou abrir mais uma aba de desenho, se eu clicar em inserir blocos e vir em blocos recentes, já vai ter aqui os blocos que eu utilizei por último. Só que só vai ter blocos que eu salvei. Minha bateria mesmo não vai estar aqui. Certo? Não tem essa bateria porque ela não foi salva. Então eu tenho que vir aqui, clicar no botão de salvar e posso salvar ela como se ela fosse um desenho. Vou chamar de bateria 12 volts também. Então, agora que eu salvei a minha bateria, se eu tentar utilizar ela aqui, ela já apareceu na minha biblioteca pessoal de blocos. Então eu posso criar um bloco apenas para utilizar em um desenho e ele vai ficar disponível ali, eu posso editar e editar todos ao mesmo tempo, todas as vezes que esse bloco foi utilizado. Ou eu posso criar um bloco, salvar ele como um desenho separado, sozinho, e utilizar ele várias vezes depois. Então eu vou mostrar para vocês que eu tenho outros blocos. E na internet, muitas vezes, você vai achar o bloco dessa forma. Vou mostrar para vocês aqui mais um exemplo. Então eu vou clicar aqui em inserir, blocos de outros desenhos. Vou procurar aqui o bloco que eu quero encontrar. Então, se abrir essa janelinha para vocês, pessoal, com os últimos blocos, tem aqui recente, de outros desenhos e tudo. Você pode vir aqui nesses 3 pontinhos e procurar o bloco que você quer. Eu já tenho alguns blocos aqui, então eu vou clicar nesse, de telefones móveis. Então eu vou abrir e vou acrescentar ele aqui no meu desenho. Então já veio para cá, vou clicar 2 vezes que ele vai ser adicionado direto. Posso deixar isso aqui. Olha o tamanhozinho que ele foi adicionado. Se eu soubesse que ele seria tão pequeno, eu poderia ter aplicado um fator de escala nele, mas eu prefiro fazer isso depois, né? É questão pessoal minha.
Então a partir desse momento, olha, o bloco, tudo é uma coisa só. E é quase que óbvio que eu não vou utilizar todos esses telefones. Posso querer utilizar um só. Então nesse caso, ou eu posso editar esse bloco, ou eu posso explodi-lo. Então eu vou usar o comando explode aqui para separar eles. Agora cada objeto aqui, o retângulo, quadrado, hatch, virou uma coisa separada. Aí eu posso recriar um bloco com um telefone só, ou posso utilizar ele dessa forma mesmo. Certo? Então, isso é que eu queria falar para vocês sobre blocos.